Belezeiros do meu coração, bem-vindos a mais um Hora da Beleza aqui na TV Atual. E hoje estamos com um programa incrível e você não perde por esperar. Então vamos lá conferir tudinho comigo? Com a Alessandra, nail designer, gente, e ela vai contar tudinho aqui pra gente agora, hein? Então, Alessandra, se apresenta pra gente primeiramente, né, que a gente quer conhecer um pouquinho de você, e depois a gente vai pras perguntas que estão incríveis, hein? Então continua aqui e vê tudinho sobre a vida dela. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Nascimento, né? Pra quem ainda não me conhece, eu tenho 26 anos, né? Trabalho nessa área de manicure, nail designer. Manicure tem 7 anos e nail designer já vai fazer 5, né? E como eu tava falando aqui pra ele, na verdade eu sempre gostei muito de fazer unha, eu já trabalhei em outras áreas, eu já trabalhei em área administrativa também, mas eu sempre gostei desse mundo das unhas desde os 15 anos. Então já tem 11 anos aí que eu tô só mexendo com unha por trás de várias coisas, né? E hoje em dia mesmo que eu trabalho somente como nail designer, que eu atuo nessa área, né? Sim, olha que legal, né, gente? Já trabalhou em outras áreas e achou uma área que se encantou. É o que a gente sempre fala aqui, quando você trabalha com o que ama, você não trabalha. É verdade. Você fica o dia inteiro apaixonado, né, gente? Às vezes 12 horas de trabalho e você não tá cansado, mas você tá feliz. É assim mesmo. Então vamos lá para a primeira perguntinha, Alessandra. Quais áreas você é formada na área da estética? No caso, seria nos cursos, isso mesmo. Então, eu já fiz, como nail designer, eu já fiz 5 cursos, manicure eu fiz 1, né? Antes eu já tinha feito também curso de... como eu tava falando pra ele também, já fiz curso de alongamento de cílios, mas eu não me encontrei nessa área, de sobrancelha também. Não me encontrei nessa área também. Já fiz maquiagem eu amo, mas eu acho que maquiagem acaba sendo mais um hobby do que um trabalho, assim, sabe? Eu sou a louca da maquiagem também, mas assim, eu acho que o meu maior amor mesmo é o alongamento de unha. Olha que legal. Passou por várias etapas, vários cursos e no final achou que amava, né? Até quando eu tinha 18 anos, que a gente sai da escola, a gente pensa assim, não, eu preciso trabalhar com uma área que eu vou ter uma faculdade, era o que eu pensava, né? Então eu pensei assim, eu acho bonito administração, não era que eu gostava, eu achava bonito. Então eu pensei assim, vou começar a trabalhar nessa área e vou fazer alguma coisa relacionada a isso. E daí eu trabalhei numa empresa de ar-condicionado, lá eu cuidava da parte administrativa, nota fiscal, e eu vi que eu odiava isso, porque no momento que eu tinha livre lá, por exemplo, se eu fazia as notas fiscais, aí eu ficava um tempo livre, eu começava a fazer adesivo de unha, tudo era relacionado à unha. Então o final de semana que era pra eu descansar, eu fazia unha, tipo das minhas primas, das minhas amigas. Então não foi nessa área que eu me encontrei, eu fiquei 1 ano lá. E daí foi quando aqui o Chico me chamou, e quando é amor é desse jeito, porque quando ele me chamou eu nem pensei, a gerente ligou pra mim e falou assim, Alessandra, você quer fazer uma entrevista, você tem interesse? Tenho. Eu nem esperei ele terminar a frase, eu já falei que eu queria mesmo, porque eu sempre gostei. Então isso já florescia de dentro já, né? Era de dentro e foi pra fora e hoje em dia é um jardim lindo, A gente vai aperfeiçoando, na verdade. Vai aperfeiçoando e hoje em dia você arrasa. A gente vai deixar uns vídeos, gente, maravilhosos pra vocês verem, gente, que ó, é tudo, a Alessandra arrasa mesmo. E, Alessandra, quanto tempo, desde quando aconteceu isso, você tá na área mesmo? Que você falou, nossa, agora fiquei e é pra minha vida. Então, eu comecei, né, eu tinha 19 anos, eu comecei a trabalhar aqui no salão. E daí eu comecei a trabalhar somente com unha e depois eu fui fazendo os outros cursos que eu falei pra você. Eu fiz a maquiagem, daí eu fiz alongamento de unha. Os primeiros cursos que eu fiz, eles não foram legais, né? Eu investi muito e só joguei dinheiro no lixo, os primeiros cursos que eu fiz. E hoje em dia... Então uma dica que você dá pro pessoal é se conheça. Gente, pelo amor de Deus. Na verdade, eu acho que você primeiro, quando você vai investir num curso, você tem que ver se aquele profissional é capacitado para ensinar, né? Sim. Porque todas as professoras que eu fiz, eu não sei se elas tinham medo de ensinar o que elas sabiam de verdade, né? Ou se elas não sabiam ensinar, ou se elas também não sabiam o que elas estavam ensinando, entendeu? A gente sempre fica assim... né, porque eu chegava no curso, parecia que eu tava com mais dúvida do que quando eu entrei. Nossa. Das coisas que eu via na internet. E daí, em 2019, eu fiz o curso com a Graziele Matos, que hoje eu sou educadora do método dela, que é um método de acabamento natural, né? O primeiro curso que eu fiz dela
eu ganhei o troféu de aluno de destaque dela. E tipo assim, eram muitas alunas, eram umas 300 alunos na primeira turma. Nossa, que arraso, gente. E foram 5 ganhadoras, daí eu... 4. E daí eu ganhei como aluno de destaque. E foi assim, uma coisa que até hoje eu penso assim, gente... Eu sempre pensei, nossa, tem tanta gente boa, como é que me chamaram, como é que aconteceu, sabe? Eu acho que isso foi um gás pra eu cada vez buscar mais, porque antes disso, eu já trabalhava como manicure, né, há alguns anos, e eu pensava assim, como eu não tinha conseguido me especializar no alongamento, eu pensava assim, não é pra mim, como sempre dava errado por causa dos cursos, né? Eu pensei assim, não é pra mim, acho que eu vou desistir. Só que esse curso foi uma última cartada. Tanto que eu fiz esse curso já querendo fazer a faculdade de estética. Que eu pensei assim, eu gosto dessa área de estética, eu gosto de tudo que é relacionado à beleza. Então, se eu fizer estética, eu vou me sair bem, né? E daí, eu dei entrada, fechei tudo na faculdade de estética, que era até na São Lucas, era a primeira turma. Só que tudo deu errado. E eu costumo falar, na verdade, que Deus escreve certo por linhas tortas. Porque deu tudo errado pra tudo dar certo. Então, assim, com certeza, não estaria onde eu estou hoje, feliz com a minha profissão, como eu estou hoje, se eu tivesse seguido aquilo que, na verdade, foi só uma opção, tipo, pra eu ter uma faculdade, pra eu ter uma formação a mais, sabe? E é isso que eu sempre falo, eu acho que a gente tem que fazer aquilo, mas eu sou só manicure. Não, você não é só manicure, você tem que se formar, você tem que buscar especialização naquilo que você gosta, porque não adianta nada, você se forma, sei lá, em engenharia só porque é um bonito e você não é feliz, né? Então isso é muito importante. E hoje em dia você tem uma carreira maravilhosa, uma estabilidade muito boa, e trabalha com o que você gosta. Com o que eu gosto, Então essa é a dica que você dá, né, para as pessoas. Não foquem só no, é bonito fazer isso, vou fazer porque todo mundo gosta, porque todo mundo fala que ganha bem, porque é isso, por aquilo. Não, gente, vocês têm que fazer o que vocês amam. Quando você faz o que você ama, você recebe em dobro. É verdade. Tudo. Alessandra, e agora? Vou te fazer uma pergunta. Essa pergunta você já meio que respondeu pra gente já, como tudo começou. Então, eu quero que você responda como começou. Então, você começou com manicure, né? Virando manicure. Como começou você a virar manicure? Foi já da escola, fazer a unha das meninas? Ou foi dentro de casa? Como que foi que começou essa paixão, assim, dentro de você? Então, a minha mãe, ela sempre pintava a unha em casa mesmo. Dificilmente ela ia em manicure. Sim. Porque naquela época não era como é hoje, que toda semana as mulheres vão lá fazer a unha. Não tinha isso. E daí acabou que eu gostava até de brincar com os esmaltes dela, que esses dias eu estava fazendo uma live, eu falei, gente, quem lembra do Colorama quadradinho? Aí quem lembra já entrega um pouquinho a idade, né? Quem trabalhou com esse Colorama entrega mais a idade ainda. Porque eu lembro que eu gastava todos os esmaltes da minha mãe e eu sempre tive facilidade pra desenhar em unha. Tanto que hoje em dia eu não faço mais porque não dá tempo. Sim. Mas eu sempre desenhei muitas coisas em unha, até depois se você quiser eu te mando algumas fotos. Pode mandar. Mas eu sempre desenhei muito em unha. Nossa, aquela coisa assim, ai meu Deus, eu tirava o final de semana, igual eu falei pra você, eu tirava o final de semana pra desenhar. E naquela época era moda desenhar em todas as unhas. Meu Deus. Sabe, flor em todas as unhas é uma coisa que hoje a gente não faz mais. Como diria os tiktokers, é meio cringe fazer isso. Gente, pelo amor de Deus. Hoje, se a cliente fala, eu quero isso em todas as unhas, eu falo, não, muito obrigada. Não dá pra fazer pra você. E eu gostava de fazer os desenhos com palitinho de dente, aquelas florzinhas assim, eu ficava treinando na minha unha. E daí a minha mãe comprou, acho que foi aquele kit de pincel da Avon, não lembro que marca que era agora. Que vinha vários pincéis. E daí eu comecei a desenhar com o próprio esmalte e depois eu comecei a perceber que desenhar na unha com tinta de tecido era mais fácil. E daí eu falei assim, caraca, agora eu consigo fazer de tudo, né? E daí eu gostava de fazer personagem, eu fazia de tudo mesmo, assim, de tudo. E as minhas amigas, eu lembro uma vez, gente, que tem uma professora minha, eu converso com ela até hoje, e ela falou assim, Alessandra, termina a sua lição mais cedo que eu quero que você desenhe na minha unha. Na escola. Então, isso brotou no seu coração. Eu tinha 15 anos. Com 15 anos. Na escola já fazia as unhas até da professora e até hoje. Tanto que tinha, na época, quando eu tava no terceiro ano, que eu tava com os meus 17 anos, tinha umas meninas que não gostavam muito de mim. Mas aí teve uma delas que uma vez eu lembro que a gente tava na fila da merenda, assim, ela falou, e a minha unha sempre foi grande, sempre foi comprida, tanto que a minha unha é natural. Vira e mexe eu tiro, faço alongamento pra ver algum produto novo que eu compro, mas a minha unha é natural e ela sempre foi grande. E daí essa menina virou pra mim assim,
Alessandra, ela falou até baixinho para as amigas dela escutar. Alessandra, eu amo sua unha, nossa, eu amo seus desenhos, eu queria tanto fazer desenho com você. E tipo, era uma coisinha meio que tipo assim, as meninas, era febre nessa época, Sim. adesivo de unha. Gente, eu ganhava muito dinheiro com adesivo de unha. Sério? Com adesivo de unha, porque naquela época a gente desenhava na caixinha de leite, esperava secar e passava a base. E eu vendia cada cartelinha, por exemplo, com 10 adesivos. Eu vendia tipo a R$3, R$4. Teve uma época que eu fazia os desenhos mais elaborados, que eu vendia R$7 a cartela. Então assim, tinha gente de São José que vinha pra Caçapava buscar os adesivos. Tanto que era na época que eu trabalhava, com 18, né, que eu comecei a trabalhar nessa empresa, o tempo que eu tinha livre eu ficava lá desenhando, porque era o que eu gostava, né? Nossa, então foi desde cedo já, desde com 15 cedo, anos já. E foi minha mãe que foi incentivando. É bem legal ter uma pessoa pra incentivar você. Nem que seja da família, amigos, gente, mas tem pessoas que incentivem você perto de você. Porque pra te desmotivar, tem muita gente já. Então tem pessoas incentivadoras, que foi o que aconteceu, né, gente? Hoje a Alessandra tá aqui bombando, porque as pessoas incentivaram e ela não parou. E aproveitando o gancho dessa pergunta já, né, que a gente falou assim, como tudo começou, ela explicou, gente, história linda, maravilhosa. Eu tô, gente, impactado, eu tô maravilhado, porque eu achei super legal tudo isso que ela tá falando pra mim. Eu vou perguntar uma pergunta agora que você vai ficar até, meu Deus, quais foram as suas maiores dificuldades até aqui? As dificuldades, eu acho que foi quando eu fiz aqueles cursos, né, que eu falei que não deu certo. Eu pensei muito em desistir nessa época. Pensou muito em desistir? Muito em desistir mesmo, porque eu pensei que não era pra mim, né? Porque assim, o que acontece? Um curso de alongamento, ele não é só, né, hoje em dia como educadora, gente, mas hoje em dia a gente... Já faz seu merchan, aproveita e faz seu merchan. Gente, acabamento natural, se você quer aprender, vem comigo. Mas então, hoje em dia, né, que eu aprendi toda essa parte que tem por trás, que é a parte teórica, não é só você chegar lá e colocar o gel na unha, né? Tem toda uma preparação, você tem que saber o produto que você vai usar na cliente, você tem que saber se aquela cliente usa um remédio, se ela usou com remédio vai interferir, se a cliente tem sudorese, é tanta coisa. Isso envolve a biossegurança, né? Por isso que eu sempre faço uma ficha de anamnese antes de começar o procedimento, porque eu tenho que saber tudo dessa cliente. Então tem cliente que se sente um pouco assim, nossa, mas por que você tá perguntando se eu tomo um antidepressivo? Porque influencia. Eu falo muito isso, gente. Quando você for procurar um profissional para fazer um curso, o curso ele tem que ter sim uma teoria. Eu falo pra mim, não existe curso só de prática. Tem que ter a teoria. Porque senão vocês vão acabar ficando frustrados, porque você não sabe o que tem por trás da prática. Você não sabe. Tendo a teoria, você vai saber o que tem atrás da prática. Então procurem pessoas que tenham a teoria, gente. Eu acho que isso é super importante. Isso é verdade. Até nos cursos que eu tinha feito, elas falavam que tinha a parte teórica. Mas a parte teórica, como eu falei pra vocês, ela envolve toda essa parte de anatomia da unha, você conhecer a unha natural, você conhecer a saúde da cliente, tudo isso. Não, a parte teórica delas era: você vai colocar a fibra sobre a unha e você vai apertar a fibra sobre a unha. Era isso. Gente, isso não é parte teórica. Meu Deus. Isso daí é uma parte que você vai ler lá e depois você vai praticar. Mas a parte teórica é você conhecer tudo sobre a unha. Isso tudo. Né? Toda essa parte. Então, ensinar assim, sobre a futura profissional sobre biossegurança, que é super importante. Sobre os fungos. Sobre gente, tudo. o que eu pego de caso de cliente que tem medo de colocar alongamento porque teve fungo, e a profissional nem sequer falou, olha, com 20 dias você precisa vir, porque se você tiver uma infiltração, aí a cliente fala assim, mas o que é uma infiltração? Com certeza ela teve uma infiltração e deu um fungo, mas a profissional também não explicou que era uma infiltração, que podia dar um fungo, que podia dar isso, que podia dar aquilo. Então, a profissional precisa, por isso tem que ter a parte teórica. A parte teórica ensina tudo, toda essa parte, né? E foi essa parte que me faltou em todos os cursos que eu fiz. E depois de formada, um sucesso absoluto, teve dificuldade no caminho pra falar pro pessoal, gente, nunca para a dificuldade, você tem que continuar. Teve um pouco assim, na verdade daí começou a vir às vezes algumas pessoas que falavam, igual você falou, tem as pessoas que motivam, né? E tem as pessoas que ficam assim, Alessandra, você tá em Caçapava, você quer cobrar um valor alto e você ainda quer, porque hoje em dia praticamente a minha agenda é só alongamento, né? Sim. Alongamento, esmaltação em gel, blendagem, banho em gel, toda essa parte, que foi a parte que eu mais investi.
Tanto que a maioria das minhas clientes, elas viraram minhas amigas, porque, cara, 7 anos trabalhando no mesmo lugar, né? E no começo, quando eu parei de fazer mão comum, não é que eu parei 100%. Hoje em dia eu ainda faço uma ou outra. Por exemplo, eu termino só um alongamento, eu tô com tempo, você quer fazer a mão? Eu faço sua mão, né? Ou então, quer fazer mais montação em gel? Eu faço mais montação em gel. Mas quando eu parei, né, algumas clientes ficaram chateadas, né? E daí algumas pessoas falaram, Alessandra, você vai parar porque você é louca. E quando você parar de ter cliente, e quando você parar de atender, e quando as clientes de alongamento não vier mais. Meu Deus. Mas eu posso falar uma coisa que foi assim, muito... Ou até hoje em dia eu falo às vezes com os meus pais, assim, eu não sei como isso aconteceu. Porque eu cresci, na verdade, na pandemia. Que foi quando eu falei, não, eu tô fazendo tanto curso pra isso, então eu vou seguir em frente com isso. Teve dia que eu ficava parada, atendia uma cliente de alongamento e ficava parada, ficava. Mas assim, eu pensei, não, é o meu sonho, eu vou seguir com isso, eu vou continuar seguindo com isso. Tanto que assim, eu tenho, não vamos dizer que é o luxo, mas eu tenho a regalia de, se eu quiser, atender 2, 3 clientes e ficar confortável. Sim. Entendeu? Então assim, querendo ou não, é um investimento que você faz para um conforto seu, né? E daí une essa parte também do útil ao agradável, de você gostar de fazer, né? E você também ser confortável financeiramente, né? Sim. Que é uma área muito rentável. Muito rentável. Então, agora você já explicou, né? Qual foram as suas maiores dificuldades? Foram pessoas que te desmotivaram e pessoas que não passaram o ensinamento correto pra você e que te levaram a desmotivar também, né? Então, uma pergunta ligou a outra, tecnicamente. Mas, depois de tudo isso, agora é estável também, teve alguma coisa que você já parou, pensou, falou assim, nossa, vou desistir, não quero mais, acabou, não vou ser mais nada, nunca. Não, só essa parte mesmo de quando dava errado. Dava errado. Dava errado por causa dos cursos que eu falei pra você. Porque daí eu gosto de oferecer o serviço que eu gostaria de ir lá e pagar. Sim. Então, assim, eu fico pensando, quando eu fazia os alongamentos que eu não gostava do acabamento, falava assim, tá faltando alguma coisa aqui, a cliente tava feliz porque ela não entende. Ela tava super feliz, não, Alessandra, mas tá bonito. Eu ficava, ai Jesus, não tá bonito, pelo amor de Deus. E eu achava, não, sou eu, então não é pra mim, é pra eu seguir outra área, que até foi a área da estética, né, que eu falei pra você. E que até deu tudo errado, tá? Eu continuei mesmo, porque até devolveram o dinheiro da mensalidade que eu tinha pago. Meu Deus. Deu tudo errado mesmo pra dar tudo certo, deu tudo errado pra dar tudo certo no final do... E daí as clientes, elas gostavam daquele acabamento e eu não tava feliz, né? Porque eu sabia que não tava bonito, eu como profissional sabia que não tava bonito. E foi então que eu comecei a buscar vários cursos, mas esse curso que eu fiz foi minha última cartada. Eu falei, é meu último investimento que eu vou fazer. Se não der certo... E se não der certo, eu não vou mais trabalhar com alongamento, eu vou seguir pra outra área e não quero mais. Mas foi, eu acho que assim, esse curso foi o que alavancou, porque antes dele eu tava na beirinha, assim, tipo... Sabe aquela música Não Me Empurra que eu já tô na beira? Eu tava nessa beira aí. Em meio à pandemia, deu aquela vontade de desistir? Ou como você acabou de falar pra gente, você cresceu muito na pandemia, né? Eu acompanho a Alessandra, gente, no Instagram. Aliás, a gente vai deixar o Instagram dela, as redes sociais dela, todo aqui embaixo. E eu vi que ela cresceu muito. A Alessandra faz live toda semana praticamente. Ela faz live de unha e de tudo, falando, gente, super didático, é super teórico ela falando, gente, é demais. E você cresceu muito. Mas teve algum momento você pensar durante a pandemia, meu Deus, o que eu vou fazer? Então, no começo, né, foi o que aconteceu. Quando a gente fechou, foi em março. Sim. Né, março de 2020. 2020, ano passado. Isso mesmo. Em março de 2020... foi quando eu tava pensando em fazer essa transição que eu falei pra vocês, né? De começar a atender mais alongamentos. Porque o que acontece? A minha agenda, ela era lotada de mão. Então, vinha uma cliente nova. Nessa época eu já tava com um acabamento bem legal, já tinha feito os cursos que eu gostava, né? Vinha uma cliente de alongamento e eu não conseguia porque eu tinha uma mão. E daí eu pensava, poxa, eu não vou conseguir. Aí vinha outra cliente de alongamento, eu não conseguia porque eu tinha outra... Tipo assim, era tudo... A agenda era fechada, completa de mão. Principalmente quinta, sexta e sábado. Isso a gente vai pensar numa contramão pra você também, né? E daí foi nessa época, quando a gente fechou,
que a minha professora montou um grupo, que ela escolheu, acho que se não me engano, de início foram 12 meninas, que ela pegou também de todas as alunas dela, ela pegou essas 12 meninas para se tornar educadora do método dela, que é o método que eu aprendi hoje, que é o método que eu dou aula hoje ensinando. E daí foi bem nessa época que ela chamou a gente, ela falou assim, gente, olha, eu tô montando um grupo aqui, assim, assado. Outra vez eu me surpreendi, porque eu não acreditei que eu podia estar lá no meio. A gente sempre, na verdade, não é que a gente não acredita na gente acredita na gente. Mas a gente não acredita que a gente consegue estar no meio de tantas pessoas e ser um destaque. A gente fica, gente, mas tem tanta gente lá, sabe? Eu ficava pensando muito nisso. Eu pensei, gente, como que ela me notou de novo, sabe? Como que fui notada de novo? E daí foi nessa época que ela começou a colocar essas propostas de curso. E foi nessa época que ela começou a pegar muito no meu pé, porque eu era uma das únicas que ainda fazia mão. E daí ela falou assim, Alessandra, você precisa focar. Você está investindo tanto dinheiro pra quê? E... que é um investimento alto, né, os cursos. Então você tinha que ter um retorno de tudo isso. E você não tava tendo retorno nenhum. Então, aí quando eu falei assim, não, tá, eu vou começar a cortar, foi quando eu fiquei assustada. Aí eu falei assim, nossa, será que eu cortando, será que não vou parar de atender? E o medo dos clientes irem embora? Então, só que daí, pra minha surpresa, o primeiro mês que eu já parei de agendar a mão, eu já fui preenchendo com alongamento. E eu já conseguia tirar mais do que eu tirava mesmo eu atendendo o dia inteiro só de mão. Meu Deus. Mesmo atendendo, tipo, se eu atendesse 1 ou 2 clientes por dia, eu já tirava mais do que se eu atendesse a semana inteira de mão. E daí eu falei assim, não, tá, eu estou parada, mas eu estou bem, calma, está tudo bem, né? E daí foi vindo julho, junho, agosto, e eu acho que quando lotou, assim, a agenda de um jeito mesmo que eu falei, meu Deus, foi outubro, novembro. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Tipo, a gente tá na pandemia, eu achei que a mulherada não ia querer fazer unha, ainda mais, porque se a gente for parar pra pensar, alongamento é uma coisa que a gente faz por luxo, não é uma coisa que a gente faz por necessidade, né? E daí eu pensei assim, ninguém vai fazer, porque a gente tá na pandemia, ninguém vai querer colocar um alongamento. E na verdade, a minha agenda de alongamento triplicou, sei lá, foi uma coisa de louco, né? Quando eu falei assim, não tá dando certo, tava dando certo. Foi o resultado do trabalho seu, né? Você focou. Então, uma dica que você daria agora para as pessoas que estão assistindo a entrevista é focar, né? Focar. Não desistir. Quando der medo, gente, coloca a mãozinha pro céu, reza, pede pra Deus, porque eu acho que o que Deus abençoa sempre vai dar certo. O que ele coloca a mãozinha dele, não, minha filha, calma que vai dar certo. Às vezes a gente chora de desespero, né? Mas no final dá tudo certo, é só perseverar, né? Isso. Alessandra, tô vendo aqui, depois eu vou mostrar pra vocês, tem certificados aqui, tem algum deles que é muito especial pra você, algum deles que te marcou, algum deles que é o mais top, assim, que você acha? Eu acho que é o último de educadora. De educadora? Esse aqui eu batalhei muito. Foi, porque tipo assim, o de educadora a gente começou esse processo todo em abril do ano passado, né? Março, abril. E daí a gente fez toda uma... Como é que chama? Estágio. Foi como se fosse um estágio. Essas alunas que ela pegou, a gente ajudava outras alunas. Então, assim, era coisa de 10 comunidades. Cada comunidade tinha coisa de 300 a 700 alunas. Meu Deus! Então, assim, a gente entrava nessas comunidades e com o que a gente já sabia, a gente ajudava elas. Por exemplo, as meninas reclamavam muito de descolamento de unha. Aí a gente ia lá e falava, olha, pode ser isso, isso e isso. Aí elas falavam assim, pode avaliar minha unha? Daí a gente falava que podia ajudar, que podia melhorar na simetria, essas coisas. Sim. Então, eu acho que esse foi o mais suado, tanto que agora que a gente terminou o curso de educador, a gente só não se formou ainda, né? A gente já tá apto para dar o curso, mas a formatura vai ser em São Paulo, e por causa da pandemia a gente tá adiando desde abril. Então esse aqui é o seu xodó. Esse aqui é o meu xodózinho. Alessandra, deixa eu te perguntar, a gente tá indo pro encerramento já, a gente infelizmente nessa entrevista. Porque gente, deixar você ficar a tarde inteira. Eu tô quase falando pra Alessandra, faz minha unha aqui agora pra gente ficar conversando, batendo mais papo aqui. E gente, agora eu quero saber, Alessandra,
Quais são as 3 palavras que te definem? Hoje, ontem e daqui no futuro. Quais são as palavras que te definem? Essas 3. Difícil. Essa pergunta todo mundo ficava assim, meu Deus. Eu acho que é perseverança, né? Porque você não pode desistir. Não pode desistir. Mesmo quando vem a dificuldade, mesmo quando você acha que tá dando errado, mesmo quando você acha que não é pra você e você ainda assim insistir naquilo, né? Insistência. Eu acho que é amor, porque tem que ter amor no que faz. Se você não tiver amor, você não continua. Não continua. Aí vem a primeira dificuldade, você fala assim, Deus que me livre, não é pra mim não. Igual eu vejo muitos casos, né, lá nas meninas que a gente ajuda, que eu falei pra você, que as meninas, qualquer coisinha, elas falam assim, nossa, a minha unha descolou, vou desistir. Gente, quando elas falam isso pra mim, eu escrevo um baita de um texto lá. Eu escrevo um baita de um texto, porque eu falo, gente, vocês pagaram o curso, vocês treinaram, vocês gastaram com material, que o material não é barato. Eu imagino. Vocês fizeram tudo isso pra chegar aqui e porque uma unha descolou, você vai desistir. Você vai ter que, na verdade, você não tem que desistir, você tem que descobrir o que aconteceu. Então, assim, eu acho que é o amor mesmo, porque a gente faz. E a terceira palavra, eu não sei. Não sei mesmo. Eu acho que fé em tudo isso, fé é acreditar em você mesmo, autoconfiança. Mesmo quando as pessoas falam assim, Alessandra, não vai dar certo, como é que você vai fazer isso? Você é louca. Aí você vai e faz mesmo assim, porque você tem confiança em você mesmo, né? Eu acho que é isso. Um plano a ser realizado ano que vem, até o final do ano. Qual que é o plano? Novidades vindo por aí? Conta pra gente. Então, Pode dar um spoiler ou ainda não pode? Porque a gente às vezes não pode, né? Mas pode deixar um gostinho assim pra gente? Claro que pode. Então, gente, como eu já falei, né? A gente já tá esperando aí a nossa formatura. Mas eu já estou começando com os meus cursos, né? Então, são cursos VIP, né? Então, de início agora vão ser cursos VIP e depois que a gente se formar vai ser cursos em turma, né? Mas pro ano que vem aí, espero que essa pandemia melhore também. Com certeza. Nossa. E se Deus quiser, se ela já tiver passado, se não tiver desse jeito, o meu plano é viajar o Brasil inteiro aí dando curso desse método. Uau. Vai fazer, hein? Vai arrasar de dar curso no Brasil inteiro. Se Deus quiser. Alessandra, agora fala pra gente, né? Todo mundo que tá vendo quer fazer a unha agora, quer fazer curso. Fala um pouquinho como que pode fazer, como que se inscreve pro seu curso, como que a pessoa agenda com você pra fazer as unhas. Pode falar. Tá bom, gente. Olha, no meu Instagram, depois eu deixo aqui. Sim. O meu Instagram tem um link lá do WhatsApp, então se você quiser ser direcionado ou pro curso ou pro agendamento de alongamento, é só você mandar mensagem. Eu vou estar explicando certinho pra você. Vou estar colocando lá também, né, os módulos, tudo que a gente passa no curso, toda a parte teórica, toda a parte prática, que igual eu falei, gente, parte teórica, por favor. A gente precisa muito de teoria, precisa muito estudar essa parte também. Pra você que quer agendar, né, a sua unha, é só mandar uma mensagem também se você tiver dúvida, qualquer dúvida que você tenha, é só mandar mensagem também, tá? Outra coisa que eu não falei que é muito importante são os produtos que eu uso, todos têm registro na Anvisa, que isso é muito importante. Então, assim, você não corre o risco de sua unha cair sozinha ou simplesmente você ter uma alergia por causa do produto, né? Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o procedimento, fibra de vidro, gel na tip, banho de gel, esmaltação em gel, blindagem, banho de cristal, tudo isso eu faço. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tem unha ruída, eu também faço tratamento para unha ruída. Que eu faço reconstrução de leito, que a reconstrução de leito eu faço como se fosse um leito ali, uma pré-unha assim. E depois eu começo a colocar o alongamento. Então, pra quem tem unha ruída também tem jeito. Sim. Porque tem gente que fala, não, unha ruída você tem que esperar a unha crescer. Não precisa esperar a unha crescer, a gente dá um jeito. É só mandar mensagem. O agendamento. O agendamento vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp. Sim. E conforme for agendar, eu mando pra um outro WhatsApp que tem a agenda. Cursos VIP, que você falou que vai estar começando agora os cursos VIP. Sim. Tem WhatsApp também. Mas tem algum dia da semana já, o pessoal já se preparando? Então, normalmente é sempre no domingo e na segunda. Domingo e segunda. Porque domingo e segunda, normalmente quem me procura são profissionais da área da manicure. Sim. Já. E domingo e segunda são dias que a gente não trabalha. Uhum. Então, por isso eu também prefiro que seja um dia que essas profissionais também consigam ir sem ter que
Fazer com pressa. Ou acabar com o trabalho, tipo, não ir trabalhar pra poder fazer o curso. Então, tipo, domingo e segunda é um dia que eu tô dando esse curso. Gente, então vocês viram, né, ó, muitas coisas, muitas técnicas, muitos procedimentos, né, a Alessandra falou vários deles aqui pra vocês. Se você quiser saber mais detalhadamente sobre cada um, é só chamar no link lá do Instagram dela, que ela vai explicar tudinho, né, Alessandra? Unha convencional também, pra você que só gosta de fazer esmaltação comum, cutilagem comum. Aqui no salão também tem várias manicures aqui pra atender, tem cabelo, tem maquiagem, tem mega hair, enfim, tem várias coisas aqui no salão, caso você não se interesse somente pelas unhas também, né? É só mandar mensagem lá que eu encaminho vocês pro WhatsApp do salão também. A localização acho que todo mundo já conhece, né, Alessandra? Aqui no Francisco. Mas explica direitinho, pessoal, onde fica, referência. E a gente corre pra cá, porque vocês estão perdendo, gente. Pode vir. Então, o Francisco, cabeleireiro, ele fica aqui na Travessa Francisco Emídio Pereira, que fica em frente ao Disque Fraldas. Pra quem é de Caçapava é muito fácil. Tem a Praça da Bandeira, tem o Disque Fraldas bem aqui na frente. Aqui do lado tem a Crefisa. É na mesma rua que o Correio. Então é muito fácil, na verdade, a localização aqui. Parou um Uber aqui e já chegou, gente. É fácil sim de chegar aqui, gente. Então não tem desculpa pra não vir, pra não marcar nenhum procedimento, que tem vários procedimentos aqui também, gente. Tem podologia também, gente. Tem muita gente que não sabe. Então, olha quantos procedimentos tem, gente. Então, ó, corre pra cá que vocês estão perdendo tempo. E atendimento de segunda a... De terça a sábado. Terça a sábado, gente. E eu atendo só aqui, gente. Porque assim, os atendimentos normalmente eu começo por volta de 8, 8 e meia. E às vezes eu vou parar 8 horas. Então eu atendo só aqui mesmo, eu não atendo fora daqui. Só aqui mesmo. Então vocês vão encontrar sempre a Alessandra aqui mesmo. Há 7 anos. Há 7 anos a Alessandra tá aqui. E, gente, essa entrevista foi maravilhosa. Adorei te entrevistar, Alessandra. Você é maravilhosa. Adorei conhecer sua história. Adorei conhecer seus cursos e tudo mais. Adorei também as dicas que você deu para as pessoas que estão ali do outro lado. E, gente, é isso que vocês viram, né? É foco, fé, pessoas motivadoras do seu lado que não vão te desmotivar. E, gente, maravilhosa entrevista, né? Mas continua aí que tem mais coisa legal aqui no programa, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima entrevista. Tchau! Belezuras do meu coração, estamos de volta agora com um quadro incrível, com muito conteúdo pra vocês. Isso mesmo, é o quadro que vai te ajudar a dar um up na sua make e um up na autoestima também, né? Que não podia faltar aqui no Hora da Beleza. E belezuras, hoje vamos ajudar a Isa a montar uma necessaire incrível pra ir trabalhar, né, gente? Aquela make mais fresh, aquela make mais pra trabalhar mesmo, nada tão pesado, nada tão carregado. E o primeiro item, gente, que ele é mais pro skincare, né? Nem tanto para make, seria protetor solar, belezuras, isso mesmo. Vamos começar passando o protetor solar para dar aquela proteção que a Isa precisa pro dia inteiro, gente. O protetor solar, ele é essencial, gente. Tanto com make quanto sem make, tá? Ajuda no rejuvenescimento da pele, ajuda a não envelhecer, então é maravilhoso. Então usem protetor solar e é o primeiro item que vai aqui, né, gente, para nossa necessaire. Belezuras, e o segundo item que não pode faltar aqui na nossa necessaire é um corretivo, né? Não iremos usar base nessa make, por ser uma make mais fresh, uma make mais dia a dia. Vamos usar o corretivo para corrigir pequenas imperfeições apenas e para dar só aquele arzinho de corrigir mesmo as pequenas imperfeições, sem nada de base. Então, vamos colocar o corretivo aqui e arrasar, hein? E belezuras, o terceiro item que não pode faltar na sua necessaire é, claro, um pó compacto, que ele vai selar esse protetor solar na sua pele e vai dar aquela corzinha legal pra vocês. Então, ainda mais nos dias calores, gente, é ótimo usar um pozinho compacto pra não ficar suando muito, que é bom que daí, ó, tira aquele meladinho um pouco do protetor solar, por mais que ele seja mate, dá aquele meladinho, né, Isa? Então vamos colocar ele aqui na necessaire, que ele é indispensável também, hein? Então, mais um item pra nossa necessaire. E já a hora que a gente fechar, gente, essa make incrível vai acontecer, hein? Então, vamos pro próximo item agora. O próximo item para essa make nossa fresh, essa make dia a dia que a gente vai colocar na necessaire da Isa,
é gente, blush. Esse aqui é um duo de blush com iluminador. Então a gente vai aproveitar e já dar aquele glow um pouco na Isa também pro dia a dia, que o dia a dia pode ter um glow sim, hein, gente? Então a gente vai aproveitar e dar aquele glow junto com o blush. Olha que cores lindas! A gente vai arrasar. Então, ó, para dar aquela coradinha na pele, mais um item para nossa necessaire que é indispensável, hein? Então, você já tem um desses na sua necessaire? Se você ainda não tem, gente, você precisa ter um blush para dar aquela coradinha, aquele ar de vida. Belezuras, mais um item que não pode ser dispensado nessa make. É claro que é uma máscara de cílios, né? Pra realçar os olhares e ficar, gente, maravilhosa ainda mais, né? Então, a máscara de cílios vai sim. Como é uma make mais clean, uma make mais fresh, a gente não vai usar os cílios postiços. A gente vai vir mesmo com a máscara de cílios. Eu gosto muito das máscaras de cílios 2 em 1, que elas já alongam e dão volume, tá bom? Então, vamos arrasar colocando ela aqui. E com uma boa make fresh e clean, não pode faltar um gloss, né, gente? Batom numa make fresh e clean, ele não fica tão legal, que ele dá uma pesada. Mas o gloss, gente, deixa maravilhoso. Fora que o gloss traz uma hidratação maravilhosa, gente. Incrível, né? Então vamos colocar o gloss nessa necessaire. Vamos fechar logo, porque eu tô ansioso pra ver esse passo a passo que vai acontecer aqui. E depois essa make incrível que vai sair, hein? Isa, pode fechar essa necessaire e vamos arrasar, gente. E já! Vamos passar o corretivo agora. Com o auxílio de uma esponjinha, vamos vir dando batidinhas depois. Só nas áreas em que a gente quer dar uma disfarçada mesmo, a gente vai passar aqui, ó. Disfarçar um pouquinho e dar aquela iluminada bem básica, tá? E vamos vir depois com a esponjinha, só dando aquelas batidinhas bem basiquinhas aqui, ó. E agora vamos passar o pó compacto com auxílio de um pincel, pompom para pó mesmo, e vamos vir dando pequenas batidinhas apenas. Não vamos esfregar no rosto dela, pequenas batidinhas só para corrigir algumas imperfeições e muita iluminação no rosto. Então, vamos ir só batendo mesmo. Agora vamos vir com o duo de blush e iluminador, já para dar aquele glow e aquela coradinha. Então a gente pega um pouquinho, mistura os dois, dá aquela batidinha para tirar o excesso e a gente vem na maçã do rosto dela subindo para cima, só para dar aquela coradinha e aquele glow. Agora vamos passar a nossa máscara de cílios 2 em 1, ela alonga e ela dá volume, hein? Então a gente vai passar um pouquinho, vamos passar muitas camadas, porque os cílios da Isa já tem uns cílios bem grandes, com bastante volume, mas a gente vai dar mais uma ressaltada. Se os seus cílios não for grande e não tiver muito volume, pode arrasar nas camadas, hein? E para finalizar essa make maravilhosa, clean e super fresh, vamos vir com o nosso gloss. Isso mesmo, com o gloss tem uma corzinha rosé. A gente vai vir dando apenas batidinhas nos lábios dela, sem passar igual a gente passa o batom. A gente dá batidinhas para ele manter o glow dele aqui, ó, nos lábios dela. A gente pede para ela juntar os lábios um no outro, para ela dar aquela espalhadinha. Aí depois é só corrigir as pequenas imperfeições depois, que fica mesmo. Belezuras, montamos essa necessaire maravilhosa e saiu essa make incrível. E agora a gente vai perguntar um pouco pra Isa o que ela achou dessa make, se ela achou super funcional ou se ela super iria trabalhar com ela. Sim, é muito rápida, você fez super rapidinho em mim, acho que eu conseguiria muito aplicar no meu dia a dia. E o gloss em batidinhas não pega muito na máscara, o que é muito bom. Gente, incrível, dicas incríveis para facilitar o seu dia a dia, né? Essa foi a necessaire montada hoje para essa ocasião e é claro que a gente vai montar necessaires para outras ocasiões, hein? Então, qual necessaire que você quer que seja montada nesse quadro? Fala aqui pra gente nos comentários que a gente vai arrasar e montar uma necessaire bem arraso pra você, hein? Então, belezuras, até o próximo quadro e ó, um beijo pra vocês!
Tchau.